Hoje é dia 10 de julho de 2024. Nós estamos na cidade de Concórdia, na residência da dona Ida Matiello Zat Bonissoni, que foi casada com Stefano Alexandre Bonissoni, falecido há em torno de 5 anos. Né? Dona Ida, quando vocês casaram? Quantos anos que eu tinha? Eu tinha nem 18 anos, não tinha. Era criança, bem dizer. E vocês se conheceram como? Eu conheci ele que estava coroinha de padre, coroinha da missa. Vocês eram vizinhos? Não. Nós morávamos a 8 quilômetros longe. E com 8 quilômetros de distância naquele tempo era longe? Era longe. Então, quem morava onde? Eu morava mais longe do que ele, né? Ele morava para o lado de Vinde, Concórdia. Eu morava para lá, né? Em Ipumirim? Ipumirim. Que naquele tempo não era Ipumirim? Não. Tá. Vocês moravam os dois na colônia ou na cidade? Na colônia. Então a senhora morava mais pro lado de Fragozinho? É, por ali, mas era mais para frente, né? E o vovô morava onde? Morava para cá, né? Para vir mais para Concórdia, né? Então a senhora viu ele na igreja de Coroinha? É, de Coroinha. E depois vocês já se negaciaram ali, né? Ou se encontraram depois? A gente se via, mas não... A gente escrevia, ele me escreveu o bilhete para mim, né? Depois os outros, em vez de me entregar para mim, queimava, né? Mas quando que foi no fim, eu descobri que o bilhete que ele me escrevia, eu não ganhava, não pegava, né? Ele me jogava fora, né? Sim. Depois foi que comecei a namorar, né? Namoremos 11 meses. E daí Depois, noivaram ou marcaram casamento? Noivemos, pouco tempo que a gente se conhecia, noivemos. E aqueles anos ali costumava pedir para os pais, né? Sim. Depois a gente marcou o casamento, daí eu era de menor, então o pai veio junto comigo no escritório, tudo para fazer No cartório. É. E vocês namoravam na casa da senhora, dos seus pais? Sim, tá. sim. Namorava todo dia, quantas vezes por semana? Como é que uma era? vez por semana, de sábado e de domingo a gente se encontrava, se ia na missa ou no terço, né? Depois ele voltava. E a gente ia para casa, né? Ia entre as amigas, né? Fazia 4 quilômetros de a pé. Para ir até a igreja de Ipumirim. Daí até na igreja de Ipumirim. Tá. E por que às vezes era a missa e às vezes era rosário, terço? Porque tinha um padre que não vinha sempre. O padre era de Concórdia, né? Então, quando que ele vinha, a gente vinha uma vez, 2 por mês. Uma vez a melhoria, né? E a senhora lembra quem era o padre? Agora não me lembro o padre. Filoto, me parece que se chamava, mas não sei que padre, não me lembro mais o padre de Concórdia. Dona Ida, e quando vocês namoraram e quiseram casar, que conselhos que a senhora teve para o casamento? O que a senhora tinha que saber para casar? Aqueles anos ali não tinha conselho nenhum. O conselho da gente mesmo que sentia, né? Não era assim que nem o dia de hoje que é escola particular, digo eu, né? Sim.
Mas não disseram para a senhora nada que tinha que trabalhar, não brigar, essas coisas? Ah, claro, eles diziam sempre que era para obedecer ao marido. Obedecer ao marido, era esse o conselho? Isso aí. Tá, e quando a senhora casou, o que a senhora sabia fazer? Eu sabia fazer o quê? Comida, que a mãe ensinava, porque eu e a Deolinda casamos diferença 6 meses, né? E esses anos ensinava sempre a mais velha antes, né? Era a senhora ou a Deolinda? A Deolinda era mais velha, mas tinha outras no meio, né? Sim. Mas aí a senhora casou sabendo fazer comida, limpeza... Limpeza. Costurar. Costurar. A minha mãe me ensinava, né? Sim. Crochê, bordado. Crochê, bordado de noite com a luz, o lampião, né? Trabalhar na roça também? Trabalhar o dia inteiro na roça, né? E de noite a gente se fazia as coisinhas para enxoval, né? E o que a senhora levou no seu enxoval? Eu levei jogo de cama, a gente costumava bordar bastante, assim, não sei como é que se diz, botava assim na parede. Os panos de parede? Os panos de parede, os panos da louça. Nesses panos de parede, que figura que vocês bordavam? A gente bordava flores. Anjos? Se tinha, né? Se tinha a passagem dos anos, a gente bordava aquele, né? Pode ser também. Tá. E a festa do casamento foi aonde? Foi na casa do sogro, né? Na casa do seu sogro. Tá. Sim. E a senhora saiu de casa para a igreja ou teve café antes? A gente tinha o café, né? Na casa da noiva. Na casa da noiva. E como é que era o café? Meu Deus, o café ali era de tudo que era coisa de doce, né? Era uma festa já? Era uma festa, bolo, tudo, né? E quem que fazia parte do café? Que era convidado para o café? A gente, as vizinhas, né? As amigas. A melhoria era a mãe, né? Que fazia, né? Na cozinha, né? Daí tomava o café e ia para a igreja? Tomava o café, mas eu era longe, tinha que caminhar. Até aqueles anos ali, no caminhão nem vinha. Era o primeiro caminhão que veio pegar nós lá em cima, né? Pro casamento? No casamento. E quando que foi lá perto dos Catroli, não sei o que deu, quase que a gente se ia no morro abaixo. A noiva já estava dentro do casamento? Estava dentro do caminhão. Mas não aconteceu nada? Não aconteceu nada. Mas daí o caminhão foi para a igreja ou teve que esperar? Não, aquele estava quebrado, então foi outro pegar. A gente fez mais 1 quilômetro de a pé para pegar o caminhão, para depois ir na igreja, né? E a senhora, que era noiva, de vestido de noiva, de sapatinho... Noiva, sim. Não tirou o sapatinho? Não. Então, para a senhora ir casar, precisou 2 caminhão e ainda caminhou. Era na festa, era 2 caminhões, mas só um que subiu lá, aonde que nós morava, né? Sim. E aquele quebrou, daí ele ficou no caminho e fomos de a pé no outro caminhão, né? Sim. E fomos até Serrinha. Mas a festa não era na... Não era lá, que o padre não vinha sempre lá na igreja, né? Ah, então a senhora casou na igreja de Serrinha? De Serrinha. Ah, e o seu Stefano foi do lugar dele até Serrinha também? Sim, ele veio me pegar lá no café, que os convidados era tudo para vir na casa da noiva, né? Uhum.
E daí- depois a festa era na casa do sogro, né? Que daí voltou todo mundo do caminhão. Todo mundo de caminhão, né? Então, o padre que casou a senhora e o seu Stefano foi o Amélio ou foi outro? Não, não, Amélio foi, nos era ano que era casado, né? Vinha um de Concórdia, né? Uhum. Ele vinha rezar a missa. E lá na casa do seu sogro, como é que foi a festa, o almoço? Ah, lá é um almoço porque tinha bastante gente, né? Era 2 caminhões, faço da conta, era que nem carregar porco, digo eu. E era fora da casa, né? Eles tinham feito um coberto fora. Fora, assim, debaixo da casa, né? E servia o almoço lá. E a comida era o quê? Era churrasco, né? Churrasco, salada, Salada. vinho, Ah, vinho, aquele era a bebida. tinha cerveja. Ah, eu não me lembro se tinha cerveja aqueles anos. Pode ser que tinha, né? Sim. A melhoria era vinho, né? E de tarde, teve mais alguma coisa? Ah, de tarde depois tinha um café, né? E de noite, então, eles faziam a dança na casa do sogro, né? A dança, a valsa da noiva. É, a valsa da noiva. Daí, quem que dançava a valsa da noiva com a noiva? Era só os noivos, né? Os noivos, padrinhos, né? Sim. E quem que eram os músicos? Ah, os músicos, eu não me lembro, sabe? Era só um músico, não tinha banda que nem agora, Um né? gaiteiro? Era o Luizinho Rossini, eu acho que era. Mas era um gaiteiro. Era o gaiteiro. Daí terminou o baile, vocês ficaram lá na casa dos sogros aquela noite, ficaram morando lá. Como é? Ficamos morando junto 8 meses. Uhum. E nesses 8 meses trabalhava na roça. Trabalhamos na roça. E depois dos 8 meses vocês foram morar onde? Daí construíram uma casinha fora, pertinho, né? Nós tínhamos ganhado meia colônia de terra, né? E fomos morar sozinhos, né? Sim. E a senhora ganhou o que no enxoval? Da minha parte, era que nem eu, era jogo de cama. Depois a gente ganhava bastante presente, assim, dos convidados, né? Sim. E esses presentes dos convidados ajudaram vocês a fazer o que precisava para casa? Era muito pouco. Era mais santo, essas coisas, né? Sim. Então, o que móveis que vocês tiveram nessa primeira casa de vocês? A primeira casa, a gente nem tinha, assim, a cozinha, né? Tinha a cozinha, mas a pia era fora da janela. Era simples, pão. Sim. O fogão era Era um fogão, né, de ferro, né? fogão daqueles que já tinha portinho ou daqueles que eram ainda de tijolo? Não, que tinha portinha. Sim. Cama, Cama era daquelas comum, cama colchão de palha de milho. palha de milho. Tinha guarda-roupa. Tinha um guarda-roupa feita de tábua, de prança, eu acho que era, porque era pesado que em 2 não levava o guarda-roupa. E a água, vocês pegavam aonde? Não, a água a gente tinha bica d'água, né? Vertente da água apenas fora da casa. O A tanque gente pegava também? com o balde lá. Sim. E o tanque também era ali? Era ali, né, mas separado de casa, né? Dona Ida, quanto tempo depois de casada que nasceu o primeiro filho? Era quase 22 meses. Nasceu a Ira, né? Tá. Daí não estava mais morando lá na casa dos sogros. Não. Tá. Quem que atendeu a senhora? Como é que foi a gravidez? A gravidez não tinha gravidez, aquilo era
que nem uma outra pessoa. A gente trabalhava na roça. E a senhora fez o parto em casa? Não. Aquela vez eu quase morri. Foi tirada a ferro a Iris. Não tinha anestesia, assim, cirurgia aqueles anos ali. Me via, se vinha vivo, se não em pedaço. O que a senhora sentiu que passou mal? Meu Deus do céu. Eu, quando que enxergo uma mulher grávida, eu sinto muito. Sim, mas o que aconteceu com a senhora que a senhora passou mal? Aconteceu que não nasci, era muito grande, né? Então, o parto começou em casa? Começou em casa. Com a parteira? Sim. Tá, que era quem? Eu não me lembro a quem que era a parteira. Era uma que trabalhava junto com o médico. E daí a Iris não nasceu. Não e levaram nasceu. A senhora para o hospital. Eles experimentaram em casa, ela dava zenção, 3, 4 zenção, mas não adiantava. Daí me levaram para o hospital, né? De caminhão. Uhum. E lá no hospital era quem? O doutor Gabriel? Não, eu não me lembro que médico que tinha aqueles anos ali. Em Ipumirim, no hospital? Ipumirim. Que não era Ipumirim ainda, né? Não era Ipumirim. Tá. Era aquele hospital de madeira? Era tudo de madeira ainda, né? Sim. E daí lá atenderam a senhora e forçaram o nascimento, então, da Iris? Sim. O médico forçou o nascimento, né? Eu sabia, né? Mas eu via a hora porque a gente não aguentava mais, né? Sim. Não importava que vinha em pedaço, que a gente não estava passada de... Sim. Mas ela nasceu bem. Nasceu, eles achavam que era morta, né? Meu pai assistiu. Que aqueles anos ali tinha uma janelinha que podia assistir de lá, né? E quando que eles puxaram a criança, jogaram no som, que eles achavam que estava morta, né? E quando que eles viram que a criança se mexeu, então recolheram. Ela está viva, é o dia de hoje, né, Iris? Sim. E naquele tempo, como é que era o atendimento na saúde? Pagava, era à vista? Era pagado, tinha que pagar. Então, esse foi um compromisso de dinheiro que vocês tiveram sem esperar. Sem esperar. E vocês tinham esse dinheiro ou precisaram pegar emprestado? Enquanto era emprestado, depois a gente colhia arroz, colhia trigo, né? Tinha algum porquinho, vendia os porcos, né? Porque quando vocês saíram da casa dos sogros, vocês foram morar na casa de vocês, vocês começaram a fazer a vida de vocês. Isso aí. Tá. E daí plantava e colhia para vocês. Sim. Tá. E como é que foi daí a criação da Iris? A senhora tinha aqui na roça para ajudar o seu Estefano? Sim. Tá. E quem que cuidava da Iris? Não, a gente, quando que ela era bem pequenininha, eu fiquei quase 40 dias de dieta, que não podia me forçar, né? Depois eu levava ela na roça. Com 40 e poucos dias a Iris já ia para a roça? É isso aí. Mas como cuidava lá na roça? A gente dava de mamar, dormia, cobria bem, não tinha bichinho, mosquito que nem agora, né? Largava ali no chão? Não, a gente tinha um caçote, né, bem guardadinho, com guarda-chuva, não pegava sol, nada, né? Uhum. Quando não chovia, e quando chovia a gente ficava em casa, fazia costura para casa. Sim. E ia no paiol ver o milho? Nem tinha paiola aqueles anos ali, era no porão da casa, né?
Ah, então no porão da casa tinha vaca Não, era só milho. A vaca era fora, separada, né? e porco, Também era separada da galinha, casa as galinhas tinham fora, né? sim. Tinha pato, Ah, pasto a gente subia o morro e ia pegar. pato. Ah, pato? É. Não, a gente não tinha, porque ali não tinha lugar assim para fazer lagoa, né? Para os patos. E os outros filhos, daí nasceram bem ou deu dificuldade também? Os outros nasceram bem. A senhora também precisou levar eles junto na roça? Até que não caminhava, que queria na aula, sim. Depois, quando que eles eram mais grandinhos, então eu levava lá na sogra. A sogra ficava em casa e cuidava das crianças, né? Sim. E o que vocês ensinaram para os filhos? Porque eles, quer dizer, eles cresceram junto onde vocês trabalhavam. Sim. Tá. E o que vocês ensinaram para os filhos? A gente ensinava, né? Não é que nem o dia de hoje que vai na aula, aprende lá. A gente tinha que começar a ensinar em casa. Uhum. E o que vocês ensinavam para A eles? gente ensinava a escrever, que eles não sabiam como mexer, não é que nem agora que nasce, bem dizer, dão as canetas, dão tudo na mão, né? Sim. Tinha que começar a levar a mão para poder eles aprender a escrever. E eles iam na aula em Pumirim? Ia na aula em Pumirim. E como é que era a escola daquele tempo? No tempo ali era a escola, começava quando tinha 7 anos, né? E não tinha que vinha pegar os alunos, que nem agora tem ônibus, tem tudo, né? Era 3, 4 quilômetros de a pé. Chove, não chove, tinha que ir na aula. Brina, É? sem saniente em pé? Não, sempre a gente tinha um chinelo, alguma coisa de botar nos pés, né? Uhum. Mas era muito difícil na vida. E o que volta uma questão, o que vocês ensinaram para vida? O que podia fazer e o que não podia fazer? Aqueles anos ali era muito rígido, sabe? A lei, né, não é que no dia de hoje é público tudo, né? A gente ensinava bem certinho, né, como é que era os católicos, que a gente diz, né? Então, tinha uma clareza total do que podia e não podia fazer. Isso aí. Tá. O que não podia fazer? Não podia fazer mal para os outros, roubar. E o que devia fazer? Devia fazer, ensinar-os bem para os outros, né, como é que era a vida, né, não judiar dos outros. Uhum. Vocês ficaram morando lá na roça? Agora tu me apertou. Eu tinha os 3, aquele que morreu tinha 4. Depois que foi pro Mirinho, teve lá de 2 anos, teve o Rion. Uhum. Quando vocês foram morar em Pumirim, vocês foram fazer o que na cidade? Lá em Pumirim, a gente, porque eu estava sempre doente. Então ele resolveu vender a nossa terra, né? Entremos de sócio com o tio Domingo e o Isidoro Savariz. Eles tinham uma loja, né? Uma loja era loja, era restaurante, era tudo junto, né? E foi uma falência. Daí eu tinha a Lucy e o Leão pequenininho.
E como é que a gente vivia? Que me deixaram cheia de dívida. Então o Bonissoni, o Dilo Bonissoni me deu fiado, né? Então a gente ia fazer o rancho lá. E quando que era o fim do mês, um trabalhava de uma coisa, outro de outra, né? Aí eles trabalhavam na loja, ganhava pouco, mas depois, né, os outros ajudaram, né? Deram emprego para eles, para o Bássimo, para o Alcir. E aí, Um pagava o leite, outro pagava açougue. E o pai pagava outras coisas que precisava, tudo assim, né? e foi nesse tempo que o vovô começou a trabalhar na prefeitura ou depois? Ele começou a trabalhar, primeiro de tudo, ele trabalhou num posto de gasolina, né? Então, o seu Stefano primeiro foi trabalhar num posto de gasolina. Ele trabalhava num posto de lavagem de carro, não sei, porque aqueles anos lá era muito, a gente não ia em volta Sim. ver como é Pode que- ser que fosse naquele do bife? Ou pode... Eu não me lembro. Mas É, enfim, mas é lá onde que os bifes trabalham o dia de hoje, lá embaixo. Depois colocaram sim, aqui em cima. aqui em cima, né? Tá. Mas enfim, então o seu Stefano foi trabalhar num posto de... É, De depois, combustível. então, aonde que, vamos supor, um oferecia mais, ia onde que oferecia mais R$ 50 mais, mas tinha que ir, né? Sim. Onde que oferecia mais, ele ia trabalhar. Até que ele foi trabalhar na prefeitura. Foi trabalhar na prefeitura, ali ele ficou, né? Se aposentou como motorista. Sim. Tá. E a senhora, todo esse tempo, trabalhou lavando roupa, né? Eu lavei bastante roupa para os jogadores, para a família. Quantos anos a senhora fez esse serviço? Ah, agora não me lembro quantos anos. Mas muitos, né? Muitos anos. E não tinha máquina de lavar roupa, essas coisas, era tudo à mão, né? Sim. E aí a senhora pegava roupa de famílias, Família. das festas, né? Quando tinha... É, mas era a festa dos italianos, né? Sim. E a família era de lá dos Tecchio, lá embaixo, da Lorena, da Conce, que eu acho que havia, até ainda viva Sim. a Conce. Eu vi a loja de manhã, né? E dos jogos, né? Os jogos, depois entraram uma do bife e botou a lavanderia, né? Daí me tiraram dos jogadores, né? Uhum. E que memórias, que histórias a senhora tem desse tempo de lavar as roupas? Ah, era muito sacrifício. Não é que nem o dia de hoje que tem máquina, tem tudo, né? Lavar e passar, né? E lá vai passar e secar, a gente secava atrás do fogão. Se saía perfumada, não sei, né? Dona Ida, a senhora lavou durante muitos e muitos anos a roupa do time do Sete, né? Sim. A senhora tem alguma história do Sete, alguma lembrança? Ah, é difícil para eu me lembrar, né? Mas a senhora ia assistir o jogo também, Não, não? não, eu tinha muita raiva dos jogadores. Por quê? Ah, porque uma vez eu ia assistir o jogo, né? Que tinha filho que jogava. O Orião. Não, O Bássimo. era o Alcir, aquele de Seara. Ele estava estudando em Xanxerê, ele vinha jogar Ipumirim, contra Ipumirim. E as amigas, ele deu cãibra, não sei o quê, mas ele desejou, mas deixa que mora. Mas eu jurei que não ia mais jogar, assistir o jogo, não foi mais. Mas da sua família, a senhora tem 3 filhos. Os 3 foram jogadores do Sete, né? Não só o Bássimo mais, né?
Ah, só o Bássimo. Só o Bássimo, e depois os outros foram fora. O Orione era jogador de campo, de salão. Uhum. E no tempo de vocês, quais que eram as diversões que vocês tinham? Nós, da família. Porque assim... A gente ia nos bailes. Deixava as crianças lá na sogra. Esses bailes eram aonde? Era no clube. No clube fora de Pumirim, né? E nas casas, tinha baile? A melhoria, eles faziam baile particular, assim, de caitinha de boca, digo eu. Uhum. Era entre os amigos, né? A senhora e o vovô teriam hoje 76 anos de casados, né? Então, vocês viveram 70, 71 anos juntos, né? Junto. Tá. Quais que foram as maiores dificuldades que vocês tiveram nesse tempo de casados, de vida, de negócios? Um foi a falência... O pior foi isso, né? Uhum. E como é que vocês deram conta desse problema da falência aí? Fazendo economia. Para pagar as dívidas. Para pagar a dívida, mas se nós não tinha feito dívida para pagar. Eram os outros que botavam as coisas para que era nós, né? Sim. Nós tinha meia casa só. Nós tinha comprado a casa junto com um cunhado, né? Depois ele trabalhava nos bifes e o outro estava na roça e queria não sei o que, máquina, não sei o que, então os bifes, aquele bife deu a máquina e o Stefano pagava aos poucos, né, por mês, né? Então fizemos o lote inteiro nós, né? Uhum. Depois a casa era velha, então vendemos metade, que é lá do ele e o bife, né? E com a outra metade, então, derrubemos a casa velha, mandamos beneficiar, fomos de aluguel 40 dias, depois construíram aquela casa que tem agora, né? Que tem muitos e muitos anos, né? É. Tá. Então, o problema das dívidas foi trabalho, economia, né? Economia. E as doenças, como é que vocês foram vencendo as dificuldades com doença? Lutando, né? Tomando aqueles remedinhos que o médico dava, né? Se cuidando. E rezando. Estamos ainda aqui, né? Com 94 anos. Sim. E as alegrias da vida de casado? A gente tinha, né? Alegria, porque era a única coisa que a gente tinha, convivência dos filhos, do marido, da família do sogro, né? Uhum. Então, a família de vocês, quando vocês precisaram, eles também ajudaram? Ajudava muito. Aqueles anos ali, a gente tinha roça, mas a gente não precisava se preocupar. Que o da sociedade ia limpar, ia colher tudo. A sociedade era o quê? Era a sociedade, era os vizinhos, né? Sim. Então, a família e os vizinhos ajudavam. Ajudavam. E vocês ajudavam os outros também? Sim, quando o que acontecia com doença, a gente ajudava, né? Se era na hora de colher o trigo, que aqueles anos ali a gente plantava trigo, né? E colhia, ia cortar, depois as vizinhanças iam colher, né? E qual era a comida mais fácil que mais tinha naquele tempo? Feijão e arroz.
E galinha, mas não tinha geladeira. Tu tinha que cozinhar porque senão não durava, né, a comida. Carne de galinha, depois carne de porco. Carne de porco a gente cozinhava, deixava dentro da banha, né? Uhum. E a carne de gado, quando é que começou a... A carne de gado era difícil, né? Porque não tinha geladeira, não é que tu fazia. Então era arroz, feijão. Que Arroz, tipos feijão. de salada tinha? A salada tinha radice, né? Daquele de mato, a gente implantava na horta, né? Alface, e aqueles anos olivinha, né? As coisas. Uhum. Não é que nem agora. Vocês faziam vinho? Não, o sogro fazia, mas nós não. Não? Não. Queijo. Queijo, sim. Daí o leite servia para... A gente tirava o leite de noite, deixava, depois tirava a nata, né? Fazia manteiga. Era o dia seguinte, a gente fazia o queijo, porque senão não durava, né? Tinha que jogar fora. A puína também? Sim, depois do queijo, né? Uhum. A senhora lembra de alguma receita de comida de antigamente, de algum doce, dia de Era festa? só as bolachas esses anos. Doce assim era difícil, né? Depois eu comecei a fazer bolo para os filhos, né? Bolo comum, né? Mas antes era só mesmo bolacha. Só bolacha. E as bolachas era para quem? Para as visitas? Era para as visitas, mas a maioria era para a família, né? Mas era poucas vezes, porque a gente tinha que fazer economia. Uhum. Era assim, não é que nem... E os presentes para os filhos, vocês costumavam dar? Natal a gente sempre escondia, né? Mas ele sabia antes de vir o Papai Noel, né? Ele já sabia? Tirava com tudo até que achava. E escondia onde? Escondia. A gente pensava esconder bem, mas quando era no fim eles achavam fora. E o que eram os presentes? Era de Páscoa e de Natal ou só de Natal? Só de Natal a melhoria. Páscoa não existia. Tá. E o que era o costume de dar de presente? Era uma roupa, Coisa... uma sombrinha de criança, né? Sim. E quando vocês faziam bolacha, assim, fazia em quantidade, bastante? Fazia de uma dúzia de ovos, né? Era 1 quilo, acho, de açúcar. Era bastante. Era um saco. Tá. E guardava como isso? A gente tinha lata, aquelas latas comuns, né? Não é que nem agora, né? Tá. E precisava esconder ou ficava aí que todo mundo... A gente guardava porque senão eles não comiam, tinha que comer coisa de sal, né? Certo. Vovó, o que a senhora diz das diferenças de quando a senhora casou e criou os filhos para hoje? É muita diferença. Naqueles anos ali, a gente surrava, que não é que nem o dia de hoje, que os filhos que mandam, né? E são altinhos assim, manda a mãe, manda o pai, né? E não pode bater. Agora não digo bater, né? Mas castigo a gente poderia dar também o dia de hoje, né? Como é que se surrava um filho antigamente? Era com uma varinha, ou com chinelinho, né? Na bunda? Na bunda. Dizia que era bater na bunda, não era nas costas, na cabeça, nada, né? E o que era uma arte que merecia umas varadinhas na bunda?
Às vezes que eles faziam arte em volta, que nem a voz o Máximo ia para casa da aula, ele disse, tu quer ver eu tirar uma pedra, aquele porco ali. Agora não me lembro mais o nome dela. Bovi, a nona Bovi. Ele matou o porco. Mas ele não disse nada, mas era um porquinho, né? Depois, de 2, 3 dias, o pai foi para Ipumirim. E a velha foi na rua, ela disse, o teu filho matou o porquinho, eu quero tanto, né? Nem me lembro quanto. Ele tocou pagar o porquinho. Então, e quando ele chegou em casa, ele passou a cinta nele. Mas artes que não eram tão grandes, valia uma conversa ou não? Valia uma conversa, mas ele precisava surrar, né? Que o dia de hoje não é permitido surrar, castigo, né? E funcionava? Ele se obrigava, né? Claro que funcionava, né? Ou apanhar ou fazer direito, né? E os filhos, eles cresceram aprendendo e fazendo direito, então? Eles namaram. Fizeram primeira comunhão. Sim. Né? E a senhora tem orgulho da sua família? Eu tenho. O que a senhora tem de bom hoje na sua vida com a sua família? Eu me sinto feliz que eles estão bem, né? Não digo de saúde, né? Mas estão bem de vida, né? Assim, né? Então a senhora tem orgulho dos seus filhos e das suas filhas. A senhora gostaria de dizer alguma coisa para eles? Eu gostaria de dizer que se comporte, que faz bem na vida, né? Uhum. Que goste da família. E agora a senhora está com 94 anos, né? É isso aí. Tá. A senhora acha que lá quando a senhora era quase uma criança, como a senhora disse no começo da nossa conversa, a senhora aceitou casar. Foi uma boa decisão na sua vida? Aqueles anos ali era decisão assim, né? Porque senão passava, tu vinha um pouquinho de velha, tu não encontrava mais para casar, né? Mas valeu a pena? Valeu a pena. Os filhos que eu tenho, valeu. Então trouxe felicidade? Muito, muito. Dispiacere manca felicità. É isso aí.